Fala pessoal, bem-vindos a um novo episódio do nosso Auto Talks, o podcast do RL Review. Eu sou o professor Gilvan. E eu sou o professor Diego e a gente está aqui com um episódio hoje para discutir com detalhes o edital da prova de título de especialista de 2023, né, Gilvan? Isso, em geral, manteve mais ou menos a mesma linha dos últimos anos, o que a gente já estava prevendo mesmo, mas a gente vai até focar aqui em algumas mudanças de bibliografia. Foram incluídos aí 2 guidelines diferentes, um sobre manejo de otite média secretora, uso de tubo de ventilação, e outro sobre surdez súbita. Então, assim, em geral não mudou muita coisa, assim, a gente foi ler os guidelines também, né, rever aí, então em geral não muda muita coisa para vocês que já estão estudando aí há um tempo, mas acho que é legal a gente citar e passar por alguns pontos aí dos guidelines e do próprio edital, né. É isso aí, acho que vai ser interessante, um episódio que é mais voltado para quem vai fazer prova, né, mas como você falou, os editais eles não têm mudado muito, embora esse ano mudou a bibliografia. Foram adicionadas 2, né, como você comentou. Mas a gente já pega um pouco do jeitão aí da prova pelo edital. E vamos ver como é que foi essa divulgação do edital, né? Legal, maravilha. Então, bora começar. Então, o edital começa falando que a prova vai ser no dia 2 de abril de 2023 e aqui está o cronograma básico, né? Então, uma coisa que é importante vocês notarem é que a inscrição vai até o dia 16/12 até as 15 horas, mas não deixem para fazer esse negócio aí no final, porque vocês vão ter que preencher preencher um formulário sobre a conclusão do curso, vai ter que anexar documentos, vocês vão ver que para quem vai terminar a residência aí em fevereiro do ano que vem, ele vai deixar em aberto um local para vocês colocarem, incluírem em anexo o certificado de conclusão de curso ou diploma de conclusão, e isso pode ser feito por meio eletrônico até o dia 17/3, né? Também é um outro set point aí importante, né? Em geral, as comissões de residência aí dos hospitais, elas fornecem, né, uma declaração que o residente vai terminar ali em 28 de fevereiro a residência médica, né? E aí você anexa inicialmente essa declaração e depois complementa com o próprio certificado de conclusão. Lembrando que algumas residências fornecem o diploma em si um pouco depois desse prazo, mas a declaração emitida pela Coreme, se assim for o caso, ou então pelo próprio departamento, no caso dos estágios, ela é válida como certificado de conclusão. Só se atentar a esse prazo do dia 17 de março para anexar esse documento, beleza? E é engraçado que ele pede sempre até as 15 horas, né? Não sei porquê, mas enfim, a gente tem que respeitar, né? Bom, outra questão que você falou aí do cronograma é a realização da prova, né? 2 de abril. Em geral, a prova tem sido realmente na primeira final de semana, né, de abril, exceção feita quando essa data cai em meio de semana, como a prova geralmente é aos domingos, né, e 2 de abril é um domingo, vai ser realizada mesmo no primeiro final de semana, tá? E aí tem essa primeira parte de avaliação teórica, das 9 às 12, e teórico-prática no mesmo dia, na tarde, né? Normalmente a teórica são testes normalmente são uns 80 testes com 4 alternativas cada, então ABCD, passando pelas diversas áreas da otorrino, sempre muito pautado no tratado. A gente vai até comentar com vocês em breve aí a última prova de título, passar questão por questão também, só para vocês pegarem o jeitão da prova. Importante lembrar que tem que entrar até às 8. Então, em geral, eles estão fechando, ou fazem às vezes algumas exceções aí, até às 8, talvez uns minutinhos depois. Mas aí, na dúvida, programa para chegar às 7, 7:30, qualquer coisa, toma um café lá, conversa com a galera, leva uma aguinha, né, para hidratar bem. Não deixa para chegar aí muito perto das 8, que trânsito aqui em São Paulo também é péssimo, né? Domingo costuma ser melhor, mas... Mas assim, é um horário bem cedo, né? Então, às vezes a disponibilidade de táxi, de Uber não é tão grande assim. Quem vai ficar em hotel, quem não é de São Paulo, né? Já programa no dia anterior aí a sua viagem de táxi, de Uber.
para não ter surpresas quanto a isso, né? Não deixar para sair em cima da hora, não. Beleza. Outra coisa que a gente queria comentar, né? Até para a galera se preparar aí, é a taxa de inscrição. A taxa de inscrição dessa vez veio salgada, né? Já estava vindo durante um tempo, mas veio um pouco salgada. Só aqui, no edital tem um endereço eletrônico, né, para vocês fazerem o preenchimento, tudo certinho, né? Já vão preenchendo agora, melhor. Deixa tudo pronto, não deixa pro dia 16 não, pelo amor de Deus. Já separa os certificados, né, que vão anexar. A gente vai falar ali depois nos pontos que eles dão no currículo, né? E aí a taxa de inscrição, ela tem desconto da taxa para quem é sócio da ABOL ou da Associação Médica Brasileira, né? Então fica uma taxa de R$ 1.600 para associados. E para quem não é associado é R$ 3.700. Então mais do que o dobro. E lembrando que a associação para residente não chega nesse valor aí, nessa diferença. Então vale a pena se tornar associado da ABOL. Acho que eu recomendaria se associar mais à ABOL mesmo, né? Já que tem alguns outros benefícios para quem se associa, né? Você tem acesso a cursos com desconto, tem acesso aos termos de consentimento de cirurgia, né? Para depois você exercer sua prática aí privada. E é bem mais barato para residente do que essa diferença aí de R$ 2.100, né? Então vale muito a pena fazer a associação. É meio que uma obrigatoriedade aí que o edital coloca pela questão financeira. Na nossa época, você lembra quanto foi o valor? Eu acho que foi uns 500 com desconto, não foi? Acho que foi por aí. 500, 600. Não lembro muito, não. Acho que deu uma aumentada aí. Mas foi bem mais barato do que isso. A inflação dos últimos anos. E aí você tem que efetivar o pagamento, né? E ele coloca essa observação de enviar o comprovante também até as 15 horas do dia 16 de dezembro, tá bom? É importante isso para aqueles que deixam para pagar o boleto no dia, tem que enviar o comprovante aí até as 15 horas, tá? Não esqueçam disso. E é boleto ou Pix, não aceitam cartão até onde eu saiba também, até onde está escrito aqui também, pelo menos. Isso. E a gente chega na parte de currículo, né? Currículo é sempre um campo que muita gente tem dúvida. Acho que dessa vez o edital ele traz a tabela de pontuação bem mais clara, né? Na nossa época ficava na dúvida do que seria pontuado, do que não seria, mas os itens avaliados eles colocam de forma bastante clara dessa vez, né? E a gente tem aí, né? Então, por exemplo, na questão da própria residência, você tem vaga oficial de residência, que é credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica, né? E é reconhecido e avaliado pela Associação Brasileira durante 3 anos, pontuação máxima aí que é 4, né? Assim como os serviços de especialização, que são reconhecidos pela Associação Brasileira, que tem 3 anos e regime de tempo integral, com essa carga horária mínima de 8.640 horas. Esse tipo de informação você vai receber lá no seu certificado, né? O próprio site da ABOL, né, tem os serviços lá listados e reconhecidos, né? Então, se você tiver em dúvida de que se o seu estágio, se a sua residência tem avaliação pela ABOL, a própria ABOL fornece essa informação no site. E é bom ver com a secretaria do departamento de vocês que eles coloquem esse número de horas, né? Nem que seja, fez o estágio com o 8.640 horas, nem que eles não saibam exatamente, mas com certeza, se é reconhecido pela ABOL, tem mais que isso. Então, é bom ter isso no documento também para não sobrar dúvida, né? Isso. E aí, outros serviços aí que ele coloca, vagas de residência médica que não são avaliadas em serviços não avaliados pela ABOL, ganha metade, né? 2 pontos. E aqueles não reconhecidos pela comissão de residência, né? As vagas de estágio não oficiais, sem reconhecimento pela ABOL, e não avaliados, não recebem pontuação, né? Bem como aquelas vagas de residência não credenciadas pela comissão
Nacional de Residência Médica. Interessante que ele fala, dá um ponto aí para quem exerce a otorrino num período mínimo de 6 anos com comprovação, né? Então tem que ter uma declaração de um otorrino, né, ou do próprio serviço dizendo que você atua na área. E aí você vai ganhar um pontinho. Lembrando que o máximo aí é 4 nessa categoria. Ele passa para os trabalhos publicados ou capítulos de livros, né? Então tem que ser um trabalho... Não vale aquele trabalho da graduação de urologia. Até porque tem que ser... eu tinha 2 trabalhos de urologia, não rolou, né? Assim, tem que ser um trabalho em otorrino e tem que ser após a graduação em medicina. Você pode até fazer assim, você concluiu sua faculdade, aí ficou um tempinho ali para entrar na residência, se tiver um trabalho aí na área de otorrino, serve também. E desde que seja numa revista indexada, né, nas principais plataformas aí, PubMed, Lilacs, Cochrane e Cielo, por exemplo. Se você for autor principal, ganha 1 ponto. Se for coautor, ganha meio ponto. Isso, e bem como o capítulo de livro também tem que ser em otorrino e após a graduação. E aí essa categoria recebe 1 ponto, né? Agora a gente tá muito em cima, mas assim, se você conseguir publicar, às vezes, um caso clínico rápido aí, às vezes até você consegue, né? Um relato de caso. Ele não tem a exigência do tipo de trabalho, né? Então, às vezes, um relato de caso aí mais rápido dá certo. Os congressos. Congressos realmente foi uma dúvida muito grande na nossa prova, por exemplo. A gente sabia que a participação no congresso da própria ABOL era o que era pontuado e da Academia Americana, né? Mas esse edital trouxe aí algumas adições, como, por exemplo, né, o Congresso Mundial e o Congresso Europeu de Otorrino, além do Pan-Americano, né? Todos esses eventos ganham 1 ponto para cada evento, e você tem um máximo de pontuação de 2, tá? Para esses eventos, então é interessante de se observar. E aí depois ele inclui aí o Combined Meeting e outros congressos também como possíveis pontuações, como o da Fundação, o Rhinology e os regionais, né? Sendo que essa categoria você tem um máximo de pontuação de 1 ponto. E lembrando que tem que ser congressos aí, esses outros congressos, após a graduação em medicina, né? Na verdade, todos eles. E esses outros congressos, o Combined, o Congresso da FOL, o Rhinology, são todos cariocão, todos apoiados pela ABOL. Então, esse etc. pode incluir outros congressos ou outras atualizações aí que não necessariamente estão na lista. Então, se você tiver algum comprovante, não tiver totalizada a pontuação total, vale a pena mandar, né? E às vezes também, se for em 2 congressos brasileiros em anos sequenciais, por exemplo, você pode mandar também como congressos brasileiros diferentes, que normalmente pontua também. É isso aí. Por fim, nas atividades científicas, ele coloca aí os cursos teórico-práticos, né? 0,25 pontos como pontuação máxima. Na verdade, 1,5 ponto, né? Para essa categoria toda, mas cada curso teórico-prático você vai receber 0,25. E para tema livre ou pôster, 0,25 para cada evento, né? Então, após a graduação, tem que ser em otorrino também, né? E aí você atinge 1,5 ponto no máximo para esse conjunto de coisas. Perfeito. Para quem é R2 agora, vale a pena ficar de olho nisso aí. Já pega o próximo congresso da ABOL, já manda 4, 5, 10 casos. E aí você pode pontuar aí por cada pôster também. Exatamente, né? Lembrando que a gente vai comentar isso depois, mas a ABOL exige aí pelo menos 6 pontos nessa categoria de currículo para aprovação, tá? Não, a gente vai detalhar a média lá mais para o final. E o Upstart, ou Up A a Z, que são cursos também do site da ABOL, pontua mais meio ponto. Isso aí. E aí você tem um total de 10 pontos, né? Lembrando que são 6 aí no mínimo, beleza? E aí chegamos realmente à grande mudança no edital deste ano, que foi a adição dessas 2 referências, né? A bibliografia básica é a de sempre, é o Tratado de Otorrino e Cirurgia da própria ABOL, foi publicado em 2018, é o tratado que a gente utiliza como base aí nas discussões, além da patologia oral e maxilofacial,
né, também. Já um livro bastante consagrado dentro das provas da ABOL, que foi publicado em 2009. E aí ele adicionou 2 guidelines, o primeiro de timpanostomia e tubinho em crianças, que foi publicado na Otolaryngology Head and Neck Surgery em 2022, tá? Então, bastante recente essa atualização desse guideline, né? E um guideline também de atualização para surdez súbita, né? Que foi publicado já um pouco mais atrás, em 2019. E eu achei que foi uma boa adição, né, dessas 2 referências. A gente sabe que o nosso tratado ele tem algumas, né, questões de redação, de alguns capítulos, algumas informações que talvez sejam conflitantes com uma literatura mais recente. E eu acho que para esses 2 capítulos, essas adições foram importantes. O que você acha, Gilvan? Eu achei também. Eles são mais atuais que o tratado, então, né, você já pega ali um parâmetro de atualização, embora, grosso modo, não tenha mudado tanto o manejo, e ele deixa menos dúvidas, né, porque vocês vão ler os capítulos do tratado e às vezes eles são um pouco mais lisos, assim, então, às vezes, você pode fazer ou não fazer uma coisa, e às vezes não é isso que a literatura prega exatamente, então acho que serviu para tirar dúvida, né? Então, para conseguir formular a questão melhor também. E para quem tá ouvindo, talvez, dependendo do tempo, a gente já terá divulgado aí. A gente vai fazer uma mini aulinha, né, dessas 2 atualizações, para quem tiver acesso lá no nosso grupo, ter acesso, né, e poder revisar nos momentos antes da prova, né? Hoje a gente já vai comentar um pouquinho também, mas a gente vai fazer a aula completa aí para vocês no grupo do WhatsApp também. E aí é interessante que ele coloca, né, nesse parágrafo único, né, a observação, e aí ficou um pouco dúbio no edital, né, ele coloca o livro de eletrofisiologia, vias auditivas e vestibulares e monitoramento intraoperatório como uma referência, mas não está na bibliografia preconizada. E fala que tanto as informações contidas nesse livro, bem como as informações contidas nos guidelines, elas vão ser predominantes ou preponderantes em relação às informações contidas no tratado. Ou seja, se houverem informações que sejam conflitantes entre essas referências, o que vai prevalecer são esses guidelines e esse livro aí de eletrofisiologia, né, que é um livro também publicado e apoiado pela ABOL. Sendo bem sincero, não acho que vale a pena, né? Acho que o Gilvan compartilha da opinião. Não acho que vale a pena a gente parar agora, nessa altura do campeonato, para ler o livro para a prova. É um livro muito bom, eu tenho esse livro. É um livro muito bom para estudo de eletrofisiologia, né? Mas para a prova, talvez o tratado seja suficiente para as questões que a gente tem visto aí de prova, né, Gilvan? Eu acho que é um livro bem bacana, assim, para quem quer se aprofundar no assunto, tem mais tempo, ou usar ali aquele livro de referência ali quando tiver alguma dúvida, mas pensando em prova, não vale a pena vocês lerem agora, vale a pena focar no tratado mesmo, focar em questão, os guidelines a gente vai montar aula para vocês, vale a pena estar ciente, mas o livro inteiro, assim, vai exigir muita energia e muito tempo para vocês lerem, né? O livro é ótimo, vale a pena, né, quem quiser comprar também, ter, mas não para agora, assim, pensando na prova, né? É isso aí. Bom, em relação às avaliações, a gente comentou, né, dia 2 de abril, chegar no local antes das 8 horas, tá? E uma informação interessante da gente observar é que não pode utilizar documento digital, viu, pessoal? Muita gente está acostumada aí com CNH digital, CRM digital, mas não vai ser aceito, tá? Como documento oficial. Tem que levar o documento físico, tá bom? Documento com antes foto. das 8, documento original com foto. Eles normalmente deixam uma chave com uns armáriozinhos para você guardar o celular, guardar as coisas que não são permitidas. Então, você pode ir com o seu celular para lá, mas você vai ter que guardar, né?
E assim, vai ser lá no Centro de Convenções Frei Caneca, que fica dentro do shopping Frei Caneca mesmo. Então vocês vão entrar no shopping, vão até o final do corredor, virar à direita, acessar alguns elevadores, né? Se eu tô lembrado. Eu não sei, acho que é lá no quarto andar, né? E eu acho que o acesso mais fácil ali ao Frei Caneca deve ser de Uber mesmo, né? Normalmente o metrô não fica muito perto ali para ir andando. E é meio perigoso, né, também. Às vezes de manhã ali tem saída de festa, uma galera meio estranha, né? Então é mais seguro chegar no táxi, no Uber, ou então se estiver muito pertinho ali de algum hotel. Confesso que não conheço muita região, mas aí dá pra ir a pé. Mas fora isso, melhor não arriscar. Você falou lá no início do café, lá é um shopping, né? Então tem pouca coisa aberta nessa hora. Às vezes eles abrem... eu lembro que tem um Starbucks ali, tem um café, mas eu não sei se nessa hora vai estar aberto. Então, não aconselho deixar para arriscar comer lá, tá? Acho que talvez seja melhor comer antes ou levar alguma coisinha lá. Bom, serão 80 questões, né? A gente tem aquelas duas partes de avaliação teórica e prática, né? A teórica em si são 3 horas de duração, 9 às 12, e são 80 questões, conforme a gente já tem visto aí nos últimos anos, e 4 alternativas sendo uma opção correta, né? Todas têm o mesmo valor das questões teóricas, tá? Na teórico-prática, já são casos clínicos, tá certo? E tem 2 horas de duração. Lembrando que vai haver uma pausa aí de 60 minutos para o almoço, e esse almoço não está incluído na taxa de inscrição lá, viu, pessoal? Vai ter que comer lá. Então, se apresentar às 13 horas, tá? O início da prova é 13h15, vai até 15h15, tá? É interessante observar que ele não coloca quantos casos clínicos, né? Então, a quantidade de casos clínicos, em geral, a gente observa que é um caso clínico por subespecialidade mais ou menos, né? Então, uma de oto, uma de rino, uma de laringe, uma de pediatria, uma de sono, uma de ronco, né? Medicina do sono, e uma de estômago. Não sei se eu esqueci de alguma. Aí são 7 ou 8 casos clínicos em geral, né? Não costuma fugir muito disso. E dentro desses casos clínicos você tem normalmente questões de A, B, C, D, E, né? Várias sub-questões ali dentro para você dar uma resposta mais curta. Normalmente. E uma coisa que muita gente fica atrapalhada é no manejo do tempo, né? A gente não fica com relógio Você não pode estar com relógio na hora, né? Nem celular, obviamente. O controle do tempo é importante, você pode acionar um fiscal ali para saber a hora que tá. Mas principalmente na questão teórico-prática, a gente não volta a letra, né? Na avaliação teórica, você pode voltar as questões teóricas. Na teórico-prática, ela é bem sequencial e você não consegue voltar. Então, não é aquela coisa de você ver a alternativa depois para tentar dar uma pescada no que e voltar para responder. Tem que responder. Isso é muito importante, você falou. Isso acontece justamente porque o caso clínico ele vai te dando opções. Então, qual exame você vai pedir? Aí você vai colocar tomografia. Daí na questão seguinte ele te mostra a tomografia e pergunta o diagnóstico, por exemplo. Então não faz sentido você voltar, né? Porque você teria a resposta pela outra alternativa. Por isso que acontece. Então assim, não sabe, não fica enrolando, né? Principalmente na teórica ali, que são mais questões. Então não sabe, pula ou dá para você colocar como ela não respondida e você voltar depois, né? As respondidas ficam em verdinho, depois você consegue ver ali no mapinha se você respondeu ou não aquela e voltar, se eles mantiverem a mesma plataforma, né? Isso. E aí, beleza. Uma informação aqui que eu vi agora é que na avaliação teórica a BOL vai fornecer água, barra de cereal e chocolate, tá bom? De manhã, mas de tarde não vai ter nenhum alimento. Tá certo? Quem quiser pode levar. Tá certo? Acho que da parte de avaliação é essa, né?
não levar nenhum adereço eletrônico, né? Não pode relógio, não pode chapéu, protetor auricular, nada disso. Óculos escuro também não. Cuidado com lente transitions, né? Documento físico, né? Não vai ser, de novo, não vão ser aceitos documentos digitais. Se o candidato for identificado com quaisquer desses itens, aí ele está automaticamente eliminado, tá bom? Então não vamos dar mole aí nesse aspecto. Deixa tudo em casa, só leva o básico lá. Também não é para ficar falando com outro colega durante o exame, qualquer dúvida tem que chamar o fiscal, né? Não fica falando entre si, porque eles podem considerar isso como troca de informação também. Melhor evitar aí qualquer bobeira. Isso. E aí, do resultado, ele coloca pesos, né? Então as duas provas têm peso 4 cada uma, e o currículo tem peso 2. Interessante falar da média, né? Para aprovação, ele é média ponderada, né? Logicamente, porque tem os pesos. E ele exige uma média ponderada maior do que 6, né? Não só na média global, mas também na média de cada uma das avaliações. Então, não adianta você tirar 6 na teórica, tirar menos do que 6 na teórico-prática e compensar no currículo, porque não vai ser aprovado. Tem que ser maior do que 6 em todas e na global também maior que 6. Divulgação dos resultados, 22 de maio, tá? A partir do meio-dia, lá no próprio site da ABOL. Além disso, eles enviam aí as notas, né? Individualmente até a partir do dia 29 de junho também para conhecimento. Beleza? E é importante para quem é residente já vai economizando aí também, que aí além da taxa de inscrição, vocês vão ter que pagar o valor para a confecção do título de especialista, que é esse valor fixado em 850 para os sócios da MB e em 1.275 para quem não é sócio da MB. Então tem um valorzinho a mais aí para vocês pagarem para obter o documento formal do título de especialista. É isso. Eles divulgam os gabaritos, né, no dia 11 de abril e aí permitem a interposição dos recursos entre 11 e 13 de abril, beleza? Nesse ponto aí do campeonato a gente vai estar com vocês também. Assim que sair a prova a gente vai dar uma revisada junto, discutir questão, ver se cabe recurso ou não. Então, se vocês precisarem podem contar conosco. É isso. Acho que basicamente são as principais informações, né, Gilvan, que a gente tem no edital, tá bom? E aí acho que a gente pode falar um pouquinho desses 2 guidelines que foram adicionados, né, como referências. A gente pode começar pelo guideline de surdez súbita mesmo, né? Já tá aberto aí. Sim. Então, esse guideline ele foi publicado em 2019. Ele também é da Academia Americana de Otorrino e Cirurgia de Cabeça e Pescoço. E ele pega, na verdade, vários trabalhos, né? Principalmente revisões sistemáticas, trabalhos assim, de alta qualidade científica para compor ali um parâmetro, uma atualização de manejo, de diagnóstico de surdez súbita. Então, claro, o guideline ele é bem grande, mas a gente vai focar aqui com vocês no principal que vocês têm que saber aí, pensando na prova. Então, eu vou tentar comentar aqui, qualquer coisa você me interrompe, Diego, a gente vai vendo aí também para não ficar muito enrolado. Então, ele começa falando que a surdez súbita ela afeta de 5 a 27 a cada 100 mil pessoas anualmente, né? E com mais ou menos 66 mil casos novos por ano nos Estados Unidos. E a surdez súbita, esse guideline, ele pega, na verdade, surdez súbita que ocorre em adultos, pessoas com 18 anos ou mais, e ele trata principalmente aqui dos casos idiopáticos, né? Que correspondem a mais de 90% aí dos casos de perda súbita da audição, principalmente neurosensorial.
Então, em vários pontos aqui, ele vai usar sinônimos. Surdez súbita para surdez neurosensorial súbita, para surdez neurosensorial súbita idiopática, né? Você pode ter diversas causas de surdez súbita, mas aqui ele vai focar nos casos neurosensoriais, na surdez súbita mesmo, como entidade clínica, e de causa idiopática, de causa não determinada. E o que eu achei legal, assim, desse guideline? Se vocês precisarem focar em uma coisa só do guideline, tem que focar aqui nos CAS, tá? Então, deixa eu ir para cá, para os CAS. Aqui, ó. CAS é o quê? A sigla para Key Action Statements. Então, são basicamente os mandamentos da surdez súbita. Então, quais são os mandamentos da surdez súbita? Ele coloca aqui 13, né? E aí, para cada mandamento, ele tem uma força de recomendação. Então, se é uma recomendação forte, ou seja, que tem boas evidências de alta qualidade científica, grade B ou A, eventualmente, de que aquele tratamento ou aquele manejo da surdez súbita, ele tem benefícios que superam muito os possíveis efeitos colaterais e malefícios. Então, o Strong Recommendation é aquele em que você tem benefícios, tem comprovação de que aquilo é um tratamento que faz diferença, ou nem que você tenha um benefício moderado, mas assim, uma comprovação moderada, mas de um benefício que supera muito ali os possíveis malefícios. Então, esse é o Strong Recommendation. Tem também o Strong Recommendation Against, que é o contrário, você tem comprovação de que aquele tratamento não traz benefício nenhum, ou os malefícios são muito grandes e o ganho seria marginal ali pro tanto de esforço que teria que ser empreendido. E interessante que ele coloca aqui também o recommendation, que é uma recomendação, que eles recomendam realmente que você siga aquilo que está escrito no mandamento, no CAS, mas que não tem uma evidência forte de benefício. Então, às vezes, os trabalhos, eles são trabalhos não randomizados, são coleções de casos, então vai muito de experiência clínica, mas que, em geral, eles recomendam mesmo assim porque parece ter benefício na literatura, mas talvez precisem aí de mais estudos para comprovar. E o option é aquele que não tem, assim, um benefício bem estabelecido. Então, ou o benefício ele é muito marginal, ou ali com uma força ali de recomendação muito baixa, um grade D, por exemplo. Então, ele coloca ali como option, ou seja, você... Aqui está até as definições, né? Então, nessa option, você pode ser flexível. Então, realmente, você pode adotar ou não, e isso também deve ser discutido com o paciente. Você deve ser capaz de explicar para ele quais são os benefícios, malefícios de cada tratamento e ver se na sua experiência clínica isso vale e se o paciente ele topa, por escolha, fazer aquele tratamento ou não. Tá? Então, tá aqui para vocês, tá? Mas aí, vamos passar para os casos, então, Diegão? Cada um deles? Vamos sim. Acho que isso é o que vale a pena ser comentado ali do trabalho. Então, primeiro, o nosso primeiro CAS. Esse acho que é o mais básico, assim, né? Que é você excluir perda condutiva. Ou seja, você tem que ser capaz de estabelecer um diagnóstico, de ver se aquela perda é neurosensorial mesmo, ou uma perda mista, né? Então, você tem que diferenciar aquela perda. Isso é o Strong Recommendation, esse é o básico. E como é que você vai diferenciar isso aí? Por meio de anamnese, por meio de exame clínico, otoscopia, testes com diapasão, Weber e Rini. Lembrar que o Weber, ele é muito sensível, mas muitas vezes ele não é específico, ou seja, dependendo do diapasão que você tiver, e aqui ele recomenda que você use o de 256 ou de 512, né? Você pode ter ali uma diferença, ou depende da percepção do paciente, às vezes aquela frequência ela não foi afetada, você pode até tentar sensibilizar usando a arcada dentária superior, mas muitas vezes é um teste que é muito genérico, assim, não é um teste muito específico. Você associando ao teste de Rini, você ganha mais sensibilidade, mais especificidade, mais acurácia. Mas também é mandatório você complementar essa avaliação com uma audiometria. Vai ser a audiometria, né, que vai confirmar ali, né, ele é até um recommendation no 4, né,
Porque ele é um recommendation, não strong recommendation. Porque com base na história clínica, teste de apazão, você já vai empreender ali uma hipótese e um tratamento. Então, você não precisa da audiometria num primeiro momento para dar o tratamento. Tem que já tratar logo. Mas a audiometria ela é importantíssima ali para você fechar o diagnóstico. Lembrando, quais são os critérios para você definir uma surdez súbita? É toda a perda de audição que ocorre subitamente, dentro de um intervalo ali de 72 horas, em que você tem uma perda de 30 decibéis ou mais em mais de três frequências ou mais consecutivas. Então, não é qualquer perdazinha que você considera surdez súbita, embora ele até coloque aqui no guideline que esse é o critério ali com base em estudos, mas se você tiver um paciente, às vezes, que tem menos de 30, 2 frequências, você vai acabar tratando também, né? Já que você pode ter ali um caso que foge à definição e você não vai deixar aquele paciente sem um possível benefício de tratamento. É isso aí. Eu achei que esse guideline trouxe algumas informações bem relevantes, né? E essa divisão aí de Strong Recommendation, os Key Action Statements, é bem interessante, né? Como ele traz. E é como você falou, a exclusão de... primeiramente é você estabelecer bem o diagnóstico, né? Para você fazer sua conduta ali de tratamento e investigação. E é legal também é que aqui no Brasil a gente tem muito costume de ir direto no especialista. Mas ele até coloca que esse aqui é um guideline para médicos gerais. Então... para um clínico que está ali, né? Então, o clínico, teoricamente, ele tem que ser apto a avaliar, a conhecer a surdez súbita. Porque muitas vezes esse paciente ele vai procurar um serviço de urgência e de emergência, né? Vai ser a porta de entrada dele, dificilmente ele... talvez ele até consiga um otorrino ali na hora, mas ele vai muito pro PS. Se no PS não tiver otorrino ali naquele horário, não tiver como avaliar, então o clínico ele tem que ser capaz de estabelecer essa hipótese, pelo menos, né? E se ele não for capaz de encaminhar para um otorrino ali precocemente. Isso aí. Então, bora pro 2. O 2 são os fatores modificáveis, assim, ou fatores de risco, digamos assim. Então, é uma recomendação que vocês peguem esses pacientes e acessem a presença de quadros de surdez súbita prévios ou de surdez súbita bilateral, episódios recorrentes, ou ver se o paciente não tem nenhuma alteração neurológica focal. Então, daí que é importante fazer um exame neurológico completo nesses pacientes, acessar todos os pares cranianos, fazer o exame da tontura, né? Protocolo HINTS, é até bem comum, cerca de 30% a 40% desses pacientes vão ter tontura associada, quase 100% vão ter zumbido associado também à sensação de perda auditiva súbita. Normalmente um zumbido tipo apito, chiado, ou uma sensação de voz metálica, voz robótica, ou de perda de percepção de lateralidade do som, também é um sintoma comum, né? A vertigem, ela é até um marcador de mau prognóstico, então de maior gravidade. Então, se o paciente chega com vertigem, é um marcador de mau prognóstico, você tem que acessar também os nervos cranianos, fazer parte cerebelar, fazer o exame físico neurológico da tontura mesmo, e ver na história se o paciente não tem ali sinal de perda contralateral, bilateral súbita ou quadro recorrente, para pensar em doenças autoimunes, infecciosas, tumores e o que quer que seja aí de causa secundária, tá? Isso aí, perfeito. No número 3, ele traz a tomografia computadorizada, né, como uma recomendação contra, e é forte, né, tomografia de crânio. E esse caso aí, ele conversa também muito com o 6, né? Que é a identificação de patologias retrococleares. E qual é a questão aí? A questão é que a tomografia computadorizada de crânio, ela tem uma acurácia aí muito baixa para detecção de tumores, né, do ângulo ponto cerebelar ou tumores do nervo auditivo, que podem ser causa de surdez súbita, né? A gente já sabe disso. Então, digamos assim, os custos, o malefício da radiação, né? Eles superam muito o benefício da realização do exame de rotina, né? Então, ao invés disso, você vai solicitar uma ressonância nuclear magnética, que aí é uma recomendação, né? Como número 6 traz. Ou então, um BERA, né, um PEAT aí, como forma de você tentar identificar uma patologia retrococlear.
Então, 3 e 6, elas se conversam nesse aspecto. Não realizar a tomo de rotina, mas sim dar preferência aí à ressonância e também, ou também ao Bera, né? Perfeito. A não ser que, assim, o paciente tenha sinal de AVC, aí você vai fazer uma tomo mesmo, mas, assim, para o paciente com surdez súbita é inútil. Tende a ser inútil a tomo, né? Vai fazer radiação, a tomo corte grosso, então... Lembrando que é para diagnóstico presuntivo de surdez súbita, né? Tendo outros comemorativos, aí realmente, aí você vai individualizar. Mas surdez súbita pura e simples, a princípio não realiza. E o que a gente já falou, né, da confirmação audiométrica da surdez súbita aí. Então, você tem que realmente fazer uma audiometria, idealmente o mais precoce possível, mas se não for possível, em até 14 dias ali do início dos sintomas para confirmar a surdez súbita. Claro que se você estiver num lugar que não tem acesso à audiometria, você não vai deixar de tratar. Sim. Mas 14 dias é o que ele coloca ali como limite, porque depois disso você começa a perder em prognóstico, ou deixa de ter, às vezes, um parâmetro para recuperação, já que muitos dos pacientes vão recuperar em até 2 a 3 semanas. Então, é legal que você faça a audiometria ali o mais brevemente possível. No número 5, ele traz os testes laboratoriais, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque é diferente a gente pensar em prova e pensar no que a gente faz na vida, digamos assim, né? E a gente sabe que diversos serviços por aí têm seus protocolos, digamos assim, institucionais de investigação de surdez súbita. Até para a questão acadêmica, de confecção de trabalhos e pesquisas, tá? Mas o guideline, ele traz como uma forte recomendação contra a realização de testes laboratoriais de rotina nesses pacientes com surdez súbita, né? Novamente, diagnóstico presuntivo, né? Você pode individualizar lá de repente e tal, mas como rotina, os exames laboratoriais, os mais diversos aí que vocês possam pensar, né? O guideline não recomenda a realização deles de forma rotineira. Lá no... Vou citar, né, porque acho que é legal, é engraçado, assim, lá no HC a gente tem um ambulatório de surdez súbita e faz-se muita pesquisa lá, então a gente faz um tudograma. Então pede hemograma, testes laboratoriais, autoanticorpos, tem até anticorpo anticóclea, tem muita coisa ali que pode ser dosada, às vezes sorologia para Lyme, para doenças virais. Então, a maioria dos casos vem tudo negativo, ou o paciente tem outros achados ali que não tem uma relação direta com a surdez súbita. A gente acaba usando isso aí, é interessante para orientação do paciente, mas é uma coisa que, em geral, é mais... não é tão útil assim, né? Então, por isso que o guideline ele é a recomendação forte contra pedir esses exames aí sem um motivo específico. É isso aí, perfeito. O 6 a gente já comentou, né? O 7 é a orientação do paciente, que é uma recomendação forte aí para realizar. Então, explicar para o paciente como é a história natural da doença, né, os benefícios e os riscos de uma intervenção medicamentosa, qualquer que seja, limitações das evidências em torno da resposta terapêutica a ser instituída. Tudo isso a gente costuma já fazer de forma mais medular, mas aí o guideline reforça aí pra gente esse aspecto também. Tranquilizar o paciente, né, que muitas vezes ele vai ter zumbido, vai ter tontura, ele vai achar que ele tá com uma coisa super grave. Acho que você pode falar bem sobre isso, né, Diegão? Muita gente não sabe aí, mas eu já tive surdez súbita, é o velho CRM positivo, ainda mais dentro da otorrino. Foi no meu R2, tava passando por um momento ali de muito estresse na época, né, algumas questões familiares envolvidas, enfim. E aí eu lá no estágio do hospital universitário, lá do HC, comecei a ter um zumbido muito estranho. No início eu achei que era do lado direito até. Tinha uma R1 na época, eu pedi pra ver meu ouvido, tinha um pouco de cera, ela lavou. Aí o zumbido foi aumentando, até que ficou insuportável e localizou no lado esquerdo. Fiz a áudio. E eu tinha uma perda neurosensorial, mas em graves, em 500 e 1000 Hz.
E se a gente fosse colocar na letra fria do critério, não preencheria, porque não eram 3 frequências. Mas foi a própria observação que o guideline trouxe, né? Às vezes menos frequências, uma perda menor do que 15 decibel, você pode tratar. E aí eu tratei, e eu melhorei. E aí, nas minhas audiometrias pós aí, acabei recuperando tudo. Mas realmente bastante desconfortável. Chato, né? Zumbido deve ser muito chato também. Nossa, parecia um motor de caminhão no ouvido, assim. Puts. Aquele zumbidão grave. Mas, eventualmente, ainda tem os zumbidos eventuais, assim, mas, em algumas situações. Mas foi bem ruim. Putz, complicado. Mas que E bom que melhorou, né? E aí eu melhorei, aí eu fiz que traz na 8 aí, que é a terapêutica que você deve oferecer para o paciente como opção, que são os corticoides. Foi basicamente o que eu utilizei. Eu utilizei uma dose de quase 1 miligrama por quilo por 7 dias. E você pode oferecer. Aí o guideline ele reforça. Você tem que conversar com o paciente, falar dos possíveis efeitos colaterais, dos benefícios duvidosos na literatura e compartilhar a decisão com ele. Perfeito. E isso do corticoide, ele deixa muito em aberto mesmo, porque ele fala o seguinte, que em até 2 semanas, a maioria dos pacientes, de 1/3 a 2/3, vão acabar melhorando. Então, vão ter uma resolução com ou sem medicamento. Mas, até por um racional de questão de envolvimento imunológico ou autoimune, infeccioso, de dano ao nervo, de dano às células cocleares, a gente pode usar o corticoide. Pode ser VO intratimpânico ou VO e intratimpânico. Ele coloca que o VO em relação ao VO com intratimpânico não tem tanta diferença na literatura. Tem artigos com resultados mistos, mas no geral parece que é a mesma coisa num primeiro momento. Né? E o que ele coloca? Você pode começar com essa dose, a prednisona, 1 miligrama quilo dia, indo ao máximo ali para 60 miligramas por dia. Ele recomenda que você use essa dose máxima variado, mas ali por uns 7 a 10 dias, mais ou menos, e você pode ir desmamando a cada 2 a 5 dias ali, reduzindo a dose do corticoide, né? Mas é importante que você mantenha ali um período grande ali, em torno de 10 dias com a dose máxima, embora cada serviço tenha o seu protocolo, isso possa variar. Você pode fazer isso com metilpred, pode fazer isso com dexametasona também. Seria ali 60 miligramas de pred, ou 10 miligramas de dexa, ou 48 de metilpred, também estaria correto. Dose alta no talo ali, por 1, 2 semanas, e aí vai reduzindo aos poucos, por isso que ele coloca dos efeitos colaterais, tem que falar de efeitos pressóricos, fraturas, glaucoma, então não é tão simples assim, né? No 9 ele desmembra aí a câmara hiperbárica, né? Oxigenoterapia hiperbárica, como terapia inicial ou como terapia aí de resgate ou terapia, né, para salvar aí, salvage therapy, né? E aí é uma opção também, você pode oferecer ao paciente, né, como uma modalidade de tratamento, tanto nos casos iniciais, com até 2 semanas de instalação da doença, ou então naqueles casos que já tem 4 semanas, 1 mês de surdez súbita que você não teve uma melhora adequada com a terapia inicial. Também é uma opção conversar os custos, né? Os possíveis contraindicações, efeitos colaterais, mas é uma opção também. E as modalidades são variadas, você pode fazer várias sessões seguidas, tem que monitorizar também disfunção tubária, que tem muita na oxigenoterapia hiperbárica, pode ter hemotímpano, eu já vi uns 2 casos de hemotímpano pós câmara hiperbárica, mas o racional é você melhorar meio que a diluição do oxigênio na corrente sanguínea e melhorar a perfusão ali daqueles tecidos, levar mais oxigênio. Então, nos casos isquêmicos, você teoricamente poderia ter um benefício, mas sempre combinado com o corticoide. Você não entra sozinho com a câmara hiperbárica. Isso. E é uma opção, né? Corticoides intratimpânicos também como medida de resgate, tem recomendação dessa vez, não é uma opção, né? Como você falou, uma opção inicial, mas como terapia de resgate aí sim é recomendado mesmo
para aqueles casos que tem até 6 semanas aí de instalação dos sintomas e não tiveram uma resposta completa à sua terapia oral, com câmara hiperbárica, conjunto ou o que for, né? Então, é uma recomendação você fazer corticoide intratimpânico nesses casos. Legal. E aí, varia bastante. Você pode usar uma ampola de dexametasona em diluições variadas, concentrações variadas, né? Até betametasona também. Metilpred. Eu vejo o pessoal fazendo mais com dexa. E aí, você faz mesmo com o paciente no consultório, acordado, pode até dar uma anestesiadinha tópica, faz o furinho ali, injeta. Aí são várias formas de fazer. O guideline coloca aqui de 0,4 a 0,8 ml na orelha média, ou que a gente vê os nossos professores falarem até abaular, né? Exato. O paciente vai sentir, em geral, se ele tiver a tuba funcionante, um gostinho diferente na garganta. E quanto mais concentrado for a preparação daquele corticoide, teoricamente é melhor. E aí você teria uma disseminação daquele corticoide pela janela redonda para o espaço perilinfático. Isso diminuiria a reação imune local ali e, teoricamente, você preservaria mais a audição. Tem alguns estudos falando que você consegue ali um ganho de 10 decibéis ou até um pouco mais ali com essa terapia de resgate, que, né, assim, por mais que seja um ganho ali, 10 decibéis parece não ser tanta coisa na audiometria, mas para o paciente pode fazer muita diferença. E tem vários intervalos para você fazer. Em geral, eles fazem ciclos de 2 semanas a cada 4 aplicações num período de 2 semanas, por exemplo, mas pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Isso depende da experiência de cada um. E é um tratamento legal para quem tem contraindicação ao corticoide, né? Então, acho que é legal também para isso, mas como terapia de resgate é perfeito, ali é o que a gente tem para fazer. E outras terapias farmacológicas, ele coloca como uma forte recomendação para não serem feitas. E aqui uma outra observação, a gente sabe que existem protocolos institucionais diversos, né? Também para questões acadêmicas, a gente acaba absorvendo alguma ou outra conduta, mas a gente está falando de prova, né, pessoal? Prova é letra fria do edital, da referência. Então, aciclovir, valaciclovir, AS, pentoxifilina, vitamina A, são coisas que não devem ser rotineiramente prescritas aí. Não tem evidência suficiente para prescrição. Então, para a prova é não colocar nenhuma outra opção além do corticoide intratimpânico e câmara hiperbárica. Aí, só cuidado com as pegadinhas. Se tiver um Hansen-Hunt com perda auditiva, aí vai ter que entrar com aciclovir ou valaciclovir. Ele tá falando de surdez súbita clássica, idiopática. Exatamente. E aí, de avaliação de desfecho, né, o segmento com audiometrias seriadas, ele também recomenda, né, na conclusão do tratamento e até 6 meses após essa conclusão, é interessante você ter avaliações audiométricas, bem como indicar reabilitação para pacientes que tenham uma perda auditiva permanente ou então com um zumbido também mais incapacitante. E aí você vai avaliar o que vai ser melhor para aquele paciente, né? Terapia com prótese auditiva, e aí vai ser individual a conduta, né? Mas tem uma forte recomendação de reabilitação auditiva nesses casos. Perfeito, Diego. Então, assim, reparem que o que tem, vamos revisar, o que tem recomendação forte. Primeiramente, você fazer o diagnóstico de surdez súbita e excluir componente componente condutivo. Você não solicitar tomografia de crânio. De rotina. Não realizar testes laboratoriais de rotina. Orientação e educação do paciente. E não utilizar outras terapias farmacológicas aí, antivirais, antitrombóticos, né, vasodilatadores. E reabilitar os pacientes, né? Aí o que é recomendado é você acessar a parte neurológica, fatores que tenham ali a ver com causas secundárias, como surdez súbita bilateral ou recorrente, você fazer uma audiometria em até 14 dias,
avaliar a perda retrococlear, principalmente com a ressonância. Pode ser com Bera, mas a ressonância é preferível. Você também oferecer o corticoide intratimpânico como terapia de resgate, em caso de não haver melhora em 2 a 6 semanas. E também fazer o follow-up audiométrico no fim do tratamento em 6 meses. Reparem que o corticoide oral ou até o intratimpânico inicialmente, a câmara hiperbárica sempre acompanhada com corticoide como início ou como resgate, são tratamentos opcionais, tá? Então, o corticoide, muita gente acha que é uma recomendação formal, que tem grandes benefícios, mas na verdade, como é um quadro que tende a melhorar sozinho, é até difícil de você estabelecer o quanto que foi do corticoide ou de uma melhora sozinho, né? É isso aí. Bom, galera, estamos chegando aí a quase 1 hora de podcast, né? Então, a gente tem mais para falar para vocês, mas vai vir na parte 2 da discussão do nosso edital de prova, tá? A gente vai discutir a nossa outra referência, que é para tubinho de ventilação em crianças, tá bom? E a gente vai também falar aí um pouco sobre malícia de prova, dicas na hora da realização da prova, rotinas que a gente costuma ter na hora de fazer uma prova. Eu e o Gilvan, a gente vai dar uma pincelada nessas questões aí no próximo episódio aqui com vocês, beleza? Legal, Diegão, show de bola. Espero que vocês tenham aproveitado aí. Podem contar com a gente sempre aí pro que precisarem. É isso aí, galera. Esse foi mais um Ototalks. Até o próximo. Valeu, até o próximo aí, galera.